Seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui do nosso curso. Agora nós vamos ver exemplos práticos, né, de como que a gente pode usar a projeção de Fibonacci, os 5 exemplos que eu dei para você na aula passada, na aula teórica. Então vamos mostrar aqui para você as imagens para que você possa então pegar esses exemplos, né? A projeção de pullback, o mercado ele fez a mudança de característica e você então verificou que o pullback foi até a zona de oferta, bateu o terceiro alvo, bonitinho, reverteu a tendência, dando sequência ao fluxo de baixa aqui no caso. Né? Então, lembra lá que a projeção de pullback, né, você espelha a mudança de característica. E normalmente, após bater o primeiro alvo de Fibonacci, o mercado volta sempre no ponto zero, que vai ser um flip ou uma região de oferta ou demanda. Se isso acontecer, chamamos isso de confluência para validar a região. Indução de preço foi, bateu o primeiro alvo, induziu de volta, voltou aonde? Flip. Continua o mercado, bateu o segundo alvo. Então, isso aqui valida a tua região. Se você não pegou o trade da indução, você pega o da segunda indução, que é o do primeiro alvo de Fibonacci aqui, né? Normalmente validando a região, né? A região de flip aqui, né? E também a região de 0.0 aqui do espelhamento dessa indução, ok? Nós temos sempre que estudar bem a movimentação do ativo que operamos a fim de saber em qual alvo de Fibonacci ele procura dar sequência ao fluxo. O estudo do range e a retração de Fibonacci ajuda a validar se o mercado vai apenas no primeiro, no segundo ou no terceiro alvo. No caso aqui, o mercado foi na região do 0,75%, também na região de 61,8%, entre eles e quase o terceiro alvo de Fibo. O range está aqui baseado nessa retração de Fibonacci. Então a gente sabe que melhor ponto de venda estava entre essa região aqui, porque várias confluências, né? Ó, praticamente terceiro alvo de Fibo, zona de oferta sendo testada, o mercado despenca de volta, dando sequência ao fluxo vendedor. Então aqui no caso foi até o terceiro alvo praticamente. Projeção de Fibonacci baseada em indução. Então eu tenho aqui a indução do preço, o mercado bateu na região de 38,2, gerou a minha indução, testou a região de oferta, projeto esse movimento para baixo. Veja que o mercado ele bate no primeiro alvo, né, quase volta e dá sequência até o segundo alvo. Então essa é a projeção baseada apenas na indução do preço, certo? E aqui vale um adendo, né? Você pode projetar isso aqui para ver se o mercado está usando esta perna de indução, ou você pode projetar essa última pernada de alta para saber se o mercado vai também usar ela ou não. Isso só na prática você vai conseguir saber, tá? Vale a pena sempre então você traçar a perna de indução e verificar se o mercado, ao bater o primeiro alvo, fez o pullback no ponto zero ou não. Se ele não fez, traça a última perna que o mercado fez, talvez aí seja a perna correta. O terceiro ponto é a projeção de Fibonacci baseada em pivô. Alvos de Fibonacci já atingidos, eles podem ser usados como confluência para validar regiões de flip, indução e imbalance de preço, e eles reforçam a região e mostram que quem está no comando, se é a oferta ou se é a demanda. Nesse exemplo aqui, o mercado quase chegou até o terceiro alvo. Aí o que, que ele fez? Ele voltou no primeiro alvo aqui, ó, validar esse ponto de compra aqui baseado neste range que o mercado estava fazendo. Então ele usou a região para induzir aqui a região de oferta e dar sequência a fluxo de baixa. Para quê? Tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui é um desbalanço do preço. Olha o mercado usando a região praticamente de zero para validar aqui o imbalance de preço. Assim, nós conseguimos determinar se toda vez que o mercado respeita o alvo já atingido, o preço reage forte ou fraco, sabendo assim se o fluxo segue sua tendência saudável ou não. Nesse caso aqui, nós podemos ver que o mercado não reagiu forte, reagiu fraco.
porque o fluxo era vendedor, visto ter mudado a característica aqui, quebrado a estrutura interna do movimento. Então, ele usou o alvo atingido para induzir e criar venda. E aqui a gente tem já o mercado usando praticamente o imbalance de preço junto do primeiro alvo de FIBO, ponto zero, para então dar sequência à tendência de alta. Normalmente o ponto zero da projeção baseada em pivô vai estar ligado a uma zona de interesse como 61,8 e 75% da retração de Fibonacci. Se nós traçarmos aqui, né, estaria, se o mercado voltasse bem aqui, estaria bem certinho no 61,8 de Fibonacci. A quarta é a projeção de Fibonacci para validar fluxo de tendência. Quando um determinado ativo se encontra em forte tendência, muitas vezes as zonas de oferta e demanda não são fortes o suficientes para reverter a tendência. Validamos isso quando o mercado não ultrapassa o primeiro alvo de Fibonacci e já continua seu fluxo. Nesse exemplo aqui, traçamos aqui a mudança de característica, o mercado usou um flip e veja que automaticamente ele deu continuidade à tendência de baixa, visto o fluxo estar muito alto. E por que nós validamos isso? Veja que essa barra compradora aqui deveria ter sido usado como demanda e o mercado já reverteu aqui. Ó, ele tentou usar aqui essa região como demanda e não conseguiu. Então nós validamos que o fluxo segue vendedor. Novamente, ó, se nós analisarmos aqui o mercado voltou e continuou aqui a sequência de baixa, né? A estrutura, né? Topo, topo, topo mais baixo. Então, o mercado usando 61,8 para validar isso e você deve fazer isso ao analisar o fluxo do movimento. E a quinta é a projeção baseada em manipulação de preço. Essa é uma das que eu mais gosto de utilizar, visto que o mercado acumula num ponto, num fundo forte, numa mitigação, numa região de interesse do mercado, e ele usa uma perna para então capturar liquidez. A gente vê, vocês veem muito isso também nos gráficos, e eu comento muito isso a respeito de topo da Ásia, topo de Londres, fundo da Ásia, fundo de Londres, fundo de Nova York, topo de Nova York. O mercado faz muito isso nesses ranges e você pode usar isso a seu favor. Capturou, manipulou o preço, espelha a perna que o mercado fez e projeta ela para a direção contrária. Assim você vai saber até onde o mercado quer ir. Nesse caso, ele cravou o terceiro alvo e, olha só, reverteu todinho de volta o preço. Então, essas são as 5 projeções baseadas em Fibonacci. Na plataforma vai também estar anexado esses exemplos e você também pode entrar em contato comigo no Telegram caso você tenha ainda alguma dúvida.